Olá, muito bom dia para você. Começou agora o Notícias em Destaque, trazendo o que é notícia hoje para você, no mundo, no Brasil e aqui em Governador Valadares e região também. Estamos começando o Notícias em Destaque. Começou ontem a cúpula do clima, né? Aquela reunião entre países para traçar planos para diminuir a poluição no meio ambiente. Ontem já começou com bastante polêmica em torno do assunto. As metas deste ano são bem mais ambiciosas, porque a Organização das Nações Unidas estão cobrando mesmo dos líderes mundiais medidas mais efetivas no controle à poluição e também à emissão de carbono, entre outros poluentes, né, no meio ambiente. É uma reunião onde são traçadas ideias. Muitos dos líderes são cobrados e apresentam propostas também, né? Ontem, quem presidiu, né, a sessão foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que disse, né, que o país vai se comprometer com a redução da emissão dos gases poluentes, da emissão de carbono até 2030, né? Essa medida é considerada, né, ambiciosa, mas que os Estados Unidos se comprometeu, aliás, até 2050, né? Só que as Nações Unidas estão cobrando medidas mais efetivas nos próximos nós estamos em 2021, nos próximos 9 anos, né? Para que em 2030 já se tenha resultados, né, dessas mudanças. E tem informação aqui das Nações Unidas, o que está sendo cobrado, né? As temperaturas globais precisam diminuir, né? O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, defendeu ontem que é preciso mobilizar as lideranças políticas para superar as mudanças climáticas e acabar com a guerra contra a natureza. Ele ressaltou que o nível do mar está cada vez mais alto, as temperaturas globais já subiram 1,2 graus Celsius, né? Na média mundial, e gases de efeito estufa perigosos estão em níveis nunca vistos em 3 milhões de anos. Claro que para ele dizer isso aí, né, ele tem que se basear em muitos estudos, né? São os estudos dos cientistas para traçar, né, tanto os planos quanto as metas que serão atingidas, né, nesse período. O Brasil também, né, no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente ali, que está coordenando, né, toda essa situação, diz que o Brasil vai aumentar a fiscalização e o controle do desmatamento na Amazônia. E para isso, usará as forças de segurança, né, para que essa meta seja atingida. Lembrando que o Brasil tem sofrido o impacto, né, da falta de uma política clara quanto a isso, nesse sentido, pois o desmatamento na Amazônia, que é considerado o pulmão do mundo, aumentou e não se pode ficar só em promessas, né? Mas ontem o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro de que vai intensificar as medidas de prevenção ao desmatamento, que vai controlar o desmatamento, repercutiram a nível mundial. E espera-se, né, que isso resulte em medidas efetivas. Outros países, né, como os Estados Unidos, como eu já disse, já se comprometeu a cortar 50% dos gases poluentes. O Reino Unido disse que mantém, né, o compromisso, está alinhado com Joe Biden, e que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né, cortaria a emissão de gases poluentes em até 78% até 2035. A China também se disse, né, comprometida quanto a essas medidas, e que o país começará a reduzir o consumo de carvão no país no período de 2026 a 2030, como parte dos esforços, né, para impactar menos o meio ambiente. Aí você vê, né, existem hoje energias renováveis, né? No passado, milhares de pessoas, por exemplo, saíam de suas casas na Amazônia, aqui em Minas Gerais, para dar lugar a usinas hidroelétricas. Era a tecnologia da época, né?
ou até mesmo aquelas perigosas usinas nucleares. Hoje, com a energia eólica, a energia solar, que está cada vez mais em evidência e que precisa ser intensificada, né? É possível traçar realmente novas metas, novos planos, e é possível atingir, claro, né, a redução da emissão dos gases poluentes e materiais poluentes na natureza. Isso também é parte nossa, né? Cada ação nossa gera um impacto na natureza. Então a gente tem que se comprometer primeiramente também como cidadão, né? Não custa nada lembrar. Ao longo da semana a gente vai falando mais sobre isso, como reaproveitamento de papel, né, gente? Aqui, ó, eu faço meu roteiro aqui e reaproveito do outro lado, ó, para não desperdiçar nada. Agora vamos falar sobre um outro assunto de destaque internacional. Um submarino indonésio está desaparecido nas proximidades de Bali. O submarino estaria com 53 ocupantes. Autoridades locais da Marinha da Austrália e de Singapura se mobilizam para tentar ajudar na localização desse submarino, que é um submarino produzido na Alemanha em 1977. O KRI Nanggala 402 tem 1.395 toneladas e estava na frota do país, da Indonésia, desde 1981. Ele que é preparado ali para submergir por 250 metros e estava a mais de 600, 700 metros, né? Submergido, segundo informações que a gente tem, passadas pelo Ministério da Defesa e também pela Agência Brasil. Nas proximidades de Bali, onde provavelmente o submarino desapareceu, manchas de óleo foram encontradas no local, né? A suspeita, e triste suspeita seria, né, é que o submarino teria se partido, né? Com isso poderia provocar, né, uma tragédia ali nas proximidades de Bali. Você nos nossos stories pode ficar ligado, porque assim que a gente tiver novas atualizações sobre este caso, a gente vai trazer aqui para você. Agora chegou aquela hora, né, que a gente traz os destaques dos portais de notícias. Vamos começar hoje pelo portal Metrópolis. Vamos ver que é notícia aqui no portal Metrópolis. O portal Metrópolis, que é lá de Brasília, mas traz todos os assuntos que são notícia Brasil afora. O portal Metrópolis está falando sobre um bate-boca entre os ministros do Supremo, Gilberto Barroso e Luiz Roberto Barroso, e Gilmar Mendes. Eles bateram boca numa sessão do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira, 22 de abril. Na ocasião, né, o plenário julgou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e decidiu os processos envolvendo o ex-presidente Lula devem ficar na Justiça do Distrito Federal. O embate começou quando o juiz Gilmar Mendes pediu a palavra para criticar a decisão de Edson Fachin de levar o caso ao plenário, mesmo após a segunda turma ter decidido pela parcialidade do ex-juiz. Barroso então pediu a palavra e disse que havia uma divergência entre Fachin e a segunda turma sobre o julgamento. Caberia ao plenário resolver. Com ânimos exaltados, os ministros discutiram em plena sessão, enquanto o presidente do STF, o Luiz Fux, tentava colocar os panos quentes na discussão. Fux precisou desligar os microfones dos colegas. Olha só. Não precisa vir com grosserias, nós somos loucos. Talvez isso exista no código do russo. Aqui não, nunca vi. Não, existe no código do bom senso. Não. Aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. E não acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei, não isso. Mas depois Aí, o bate-boca entre ministros do Supremo, né, que é destaque no portal Metrópolis. Um outro destaque também: Miss Mineira morre aos 38 anos por complicações na Covid. A ex-Miss
Poços de Caldas, a ex-Miss Poços de Caldas, Graziela Carvalho de Freitas, de 38 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira devido a complicações da Covid-19. O velório e sepultamento ocorreram no cemitério da Saudade, seguindo, claro, os procedimentos de segurança. A ex-Miss Graziela chegou a ficar internada por 30 dias e foi entubada. Ela era formada em jornalismo, atuou em diversas campanhas publicitárias e abriu um próprio negócio em 2011. Ela tinha diversos seguidores na internet, né? Essa é a Graziela Carvalho de Freitas, ex-Miss Poços de Caldas, que morreu ontem em decorrência de complicações da Covid. Destaque também no portal Metrópolis. Destaque também, né, a repercussão do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima. Para os países em desenvolvimento de 100 bilhões de dólares. E até hoje os países em desenvolvimento não viram a cor desse dinheiro. O Brasil também tinha recursos do... Gerando aí uma polêmica, né, sobre essa questão do desmatamento, da redução da poluição, que continua, né, na cúpula do clima, né. Um outro destaque interessante aqui do portal Metrópolis é esse sobre a Argentina. O país registrou a maior média de mortes, né, por Covid em um só dia, nesta quinta-feira. Olha só, notícia do portal Metrópolis. Em só um dia desde o início da pandemia no país. Autoridades confirmaram 537 pessoas mortas pela doença, o que eleva o total a mais de 60.600 mortes. Enquanto isso, foram informados mais de 27 mil contágios nas 24 horas anteriores à divulgação do boletim. O acumulado de infecções já passa de 2,8 milhões no país, para um total de 45 milhões de habitantes. Autoridades de Buenos Aires... Olha só que número grande, né, gente, de infectados lá na Argentina. Agora vamos ver o que é destaque na CNN Brasil, no portal dela na internet. A CNN está no Instagram e também está no YouTube, né? Sem ação climática, a economia global perde 1/5 do PIB até 2050. A economia global perde quase 1/5 da produção econômica até 2050 se o mundo não controlar as mudanças climáticas. A cobertura da CNN está focada aqui na questão da cúpula do clima. É o que você vai encontrar deslizando aqui o perfil da CNN Brasil. Agora vamos falar de um outro destaque, que é a capa do jornal O Tempo. O que será que tem na capa do jornal O Tempo de hoje? Saúde tentou atrapalhar a investigação sobre fura-filas. Uma denúncia aqui na capa do jornal O Tempo. Gravação de conversas entre chefes de setores da Secretaria Estadual mostra intenção de alterar os dados. Né? E uma questão polêmica aqui em Minas, que foi essa tentativa foi esse fura-filas, né, da vacina que ocorreu. E claro que toda vez que tem, né, para um pouco de vacinar, alguma coisa assim, nesse sentido, a suspeita aumenta, né, de que houve algum problema. O governo do estado já afastou, né, o secretário estadual de saúde, por exemplo, uma dose que se perde na refrigeração, tudo isso, né, não estou falando só do governo do estado, estou falando em todas as cidades, né, as pessoas ficam ali atentas, né, por isso que é importante, a gente reforça, né, que na hora que você for vacinar, verifique, né, olhe para a vacina, se a dose está realmente indo para o seu braço ou não, porque a maioria dos profissionais de saúde estão comprometidos e apenas uma porcentagem, né, de pessoas mal intencionadas que não fazem o seu serviço ali como deveriam e acabam indo, né, de uma forma criminosa, né, não aplicar a dose de vacina na pessoa, deixar a pessoa enganada ali, né. O importante, muita gente quer gravar, mostrar, tirar foto, né, você que vai tomar a dose, que é um idoso, né, é bom levar sempre um acompanhante para confirmar, né, essa aplicação da dose. Mas o bom é que a grande maioria dos profissionais de saúde são totalmente comprometidos e fiéis, né, à sua ética profissional. Então,
fica aí esse alerta, mas não se esqueçam, né, que os profissionais também são comprometidos. E o Jornal O Tempo traz essa matéria completa, né, sobre essa tentativa da pasta da saúde de atrapalhar a investigação sobre o fura-filas, né? Talvez passar ali um pano sobre essa situação. Vamos saber mais sobre isso na capa do Jornal O Tempo. Agora uma notícia que foi destaque essa semana, antes da gente encerrar aqui o jornal, é sobre a liberação da Anvisa do coquetel da Covid, né? Que foi uma notícia que foi divulgada ao longo dessa semana, por causa do feriado, né? Não deu para trazer essa notícia para vocês ainda aqui no Notícias em Destaque, mas a gente traz agora com informações da Agência Brasil, que pauta aqui também o nosso Notícias em Destaque. Na última terça-feira, em Brasília, a Anvisa liberou o uso emergencial de 2 medicamentos da farmacêutica suíça Roche contra a Covid-19. Esses medicamentos são desenvolvidos em parceria com uma empresa americana, a Regeneron. Os remédios contêm um nome até difícil de falar, né? Casirivimab e Indevimab. São siglas ali da química, né? Difíceis de falar, mas eles atuam na ligação com o coronavírus de forma a impedir a sua entrada nas células ainda não infectadas para replicar o material genético controlando a doença. A medicação é indicada especialmente para pacientes que estão em idade avançada, obesos, que têm uma doença cardiovascular, hipertensão, doença pulmonar crônica, AIDS, diabetes, doenças respiratórias, doença renal, crônica e hepática, entre outras comorbidades que apresentam alto risco de desenvolver a progressão para um quadro grave de coronavírus, né? Segundo a Anvisa brasileira, o medicamento será de uso restrito, você não vai encontrar por aí nas farmácias, para hospitais, para o uso ambulatorial, ou seja, para pacientes que apresentam sintomas leves da doença, sendo administrado somente com a prescrição médica. O medicamento não é recomendado para o uso precoce ou preventivo, algo que não é recomendado pela Anvisa, né? Então tá aqui na Agência Brasil essa notícia, tá invertida para você, mas é um destaque da última terça-feira, foi destaque essa semana, a autorização do uso emergencial do coquetel de tratamento para a Covid-19, principalmente para aqueles casos, né, onde existe, né, uma comorbidade, né, e um risco maior da pessoa desenvolver mais rápido a doença. Isso é importante porque aqui a vacina está meio que parada, né, em grande parte do país pela falta de insumos. Na última semana, diversos estados receberam as doses de medicamentos, né, que serão utilizados no kit intubação, ou seja, se não tem a vacina, né, a propensão de pessoas serem intubadas é muito maior para o tratamento da Covid, né? Poderia voltar a aumentar a ocupação de leitos de UTI e enfermaria, mas a gente torce que não, né? Porém, né, esse uso desse medicamento pode evitar da mesma forma, né, que isso ocorra. Então, é uma medida interessante ressaltar isso aí sobre essa questão desse coquetel, né, liberado pela Anvisa. Aqui em Minas, o governo do estado anunciou ontem que a maioria das cidades, das macro-regiões de saúde, sairão da onda roxa, né, que é aquela que restringe diversas atividades para evitar a proliferação da Covid. Com médias de ocupação em leitos de UTI entre 70% a 80%, né, ficam aí cada vez mais evidentes, né, que a onda roxa funcionou. Mas algumas cidades ainda seguem na onda roxa, como por exemplo, de 4 micro-regiões do centro do estado e também do Nordeste mineiro. Seguem na onda roxa entre as micro-regiões a de Manga, Januária, Araçuaí, Diamantina, Cerro e Patrocínio, Monte Carmelo e São Sebastião do Paraíso.
A cidade de Governador Valadares, aqui na região do Vale do Aço, são cidades que avançaram na onda vermelha, né? Ou seja, vão deixar a onda roxa já a partir de hoje. Amanhã já começa a onda vermelha aqui em Governador Valadares. Então hoje é o último dia da onda roxa, né? Uma boa notícia, porque diversas atividades vão poder voltar a funcionar seguindo os protocolos, né, e restrições sanitárias. Aí, gente, é importante lembrar que a liberação, né, tem que ser com o máximo de cuidado, né? Não custa nada lembrar. Agora vamos para as últimas notícias de hoje. O mercado municipal de Governador Valadares pode ser interditado. Ontem, né, uma reunião entre prefeitura, autoridades, tratou desse assunto na tentativa, né, de evitar que lojas do mercado municipal fossem interditadas aqui em Governador Valadares por não cumprirem as regras que são propostas, no caso, para serem seguidas pelo mercado municipal. Isso vem de longo tempo, lá desde 2017, né, quando o Ministério Público ele fez uma audiência convocando, né, uma vistoria no mercado municipal sobre as condições, né, de segurança contra incêndio e pânico no local. Aí foi feita a vistoria, foi verificado, né, que nem todas as lojas estavam seguindo os protocolos do Corpo de Bombeiros, né, e diversas irregularidades foram encontradas. E aí, claro, quando é a primeira visita, né, os bombeiros fazem, né, uma advertência para ser regularizada posteriormente. Depois vem aquela definitiva. E aí foi fazendo, né, novas vistorias e ao longo do histórico que a gente tem aqui, nem todas as lojas foram seguindo, né? A maioria se adequou, né? Mas muitas delas também não se adequaram. E aí envolve uma série de prestadores de serviços, lojas, a administração local, né? Então agora corre o risco do local ser interditado. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da próxima semana, porque hoje tem uma reunião, né, com as autoridades ainda lá na sede do Corpo de Bombeiros para tratar desse assunto, né? E a gente vai trazendo para vocês mais detalhes ao longo da próxima semana, né? E o local já está praticamente fechado por causa da onda roxa. Agora, com a reabertura, algumas lojas iriam abrir, mas com essa situação das irregularidades, que nem todas foram sanadas e passam pela fiscalização do Corpo de Bombeiros, pode ser que o local volte a ser interditado, né? Então nós saberemos ao longo do dia e, à medida do possível, a gente vai trazendo as informações aqui para vocês sobre o mercado municipal de Governador Valadares. E agora vamos saber como fica o tempo, né? Olha, o outono chegou com tudo, né? As noites ficaram mais longas, as temperaturas mais agradáveis, boas para você dormir melhor, né? Você tem percebido isso, né? Eu já falei isso aqui uma vez, mas é que, por exemplo, aqui em Governador Valadares a estação do clima está bem agradável mesmo. E este fim de semana vai ser de possibilidades de chuvas e geadas no sul do país. As chuvas, na verdade, vão ocorrer em áreas isoladas, diversas regiões do país. Aqui na nossa região não tem previsão de chuva neste fim de semana. O tempo vai ficar parcialmente nublado. Aqui em Governador Valadares, que tem médias geralmente de temperaturas máximas acima de 33, 34 graus, a média por aqui será entre 31 e 32 graus de temperatura máxima. E ficamos por aqui, né, gente, com o nosso Notícias em Destaque. Mas antes, eu queria mostrar para vocês uma manchete que eu achei interessante, ela está até como destaque no portal Metrópolis. É uma situação que ocorreu lá na África do Sul, né? É uma causa animal, né? A gente se preocupa com os animais de rua, se preocupa com os animais selvagens também, né?
que estão ali geralmente no seu habitat natural, né? Essa matéria foi notícia, destaque mundo afora e aqui no portal Metrópolis também, né? Caçadores ilegais são mortos por elefantes. Isso aconteceu lá na África do Sul. Aconteceu em um parque, que é o Parque Nacional Kruger, localizado no nordeste da África do Sul. Ele é palco intenso de confrontos entre caçadores ilegais, patrulhas de defesa e os próprios animais, né? Que não se deixam ali passar, né, essa situação. Eles são agredidos, eles estão revidando, né? Mais um exemplo dessa guerra silenciosa que acaba de acontecer. Na semana passada, uma patrulha de defesa do parque identificou 3 suspeitos de caça ilegal de elefantes na dependência da reserva. Os criminosos avistaram a patrulha e fugiram o mais rápido possível, deixando para trás um machado e uma mochila de suprimentos. A Guarda Florestal do parque acionou unidades aéreas, iniciando a perseguição dos fugitivos, mas os caçadores acabaram enfrentando algo pior do que as consequências legais por seus atos. O grupo fugiu diretamente para o meio de uma manada de elefantes, e aí a manada de elefantes revidou, né, gente? Olha só, eles não deixaram passar essa situação, eles estão vendo o seu habitat, né, sendo agredido, estão vendo seus companheiros, né, mortos ali no meio do seu ambiente natural, né, e tudo isso por causa da ganância humana, né, de se extrair ali, extrair os chifres dos elefantes, né, aquelas partes, vamos chamar de chifres mesmo, né, dos elefantes, para produzir outros tipos de produtos, né, que tem um valor comercial muito grande, né? E essa luta lá na África do Sul é grande, tanto pela preservação, e agora os elefantes entraram em campo combatendo os seus malfeitores. A notícia está aqui, ó, no portal Metrópolis, sobre esses elefantes que não deixaram passar a invasão dos caçadores e revidaram, né? Defendendo ali o seu habitat. Ficamos por aqui então com notícias em destaque. A gente se vê na próxima segunda-feira. Fique ligado nos nossos stories, porque vamos trazer aqui para você a cobertura completa dos principais acontecimentos, né? Aí a gente tem ainda a cúpula do clima, temos também ao longo deste fim de semana essa situação do mercado municipal, e a gente traz os detalhes do mercado municipal na próxima semana para você. A você, um excelente fim de semana. A gente fica por aqui e voltamos na próxima segunda-feira aqui no nosso Notícias em Destaque.